Vamos falar agora sobre um assunto que apontou aqui que as pessoas que tiveram Covid sofreram de problemas psiquiátricos e neurológicos. Olha, um estudo da Universidade College London, no Reino Unido, apontou que ansiedade e depressão são comuns em pessoas que tiveram Covid-19 e a perda do olfato, 43%, fraqueza, 40%, fadiga 38%, perda do paladar 37%, dor muscular 25%, depressão 23%, dor de cabeça em 21%. Foram características das pessoas infectadas pela Covid-19. Olha, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a médica Denise Gobo. Ela é psiquiatra. Vai trazer um pouquinho para a gente, então, sobre essas informações. Boa tarde, seja bem-vinda, então, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar junto conversando. Doutora, conta um pouquinho para a gente a demanda que tem chegado para a senhora, então, nesses dias, né, nesse momento aí pós-Covid, como as pessoas chegam na sua parte emocional, psíquica, neurológica? Olha, é um tema muito interessante, porque o que acontece? A gente percebia, né, a depressão e a ansiedade como doenças muito comuns, então a gente já tinha uma ocorrência de 20% na população, por exemplo, de depressão, antes da pandemia. E isso se acentuou um pouquinho agora com o Covid. Então, a gente percebe a pandemia em si, a questão do isolamento social, como um fator muito importante para a questão da saúde mental da pessoa, e também a infecção do Covid como sendo um fator piorador também muito importante. Por quê? A pessoa, quando ela é acometida pelo Covid, principalmente em casos mais graves, ela tem que ficar, né, dentro de um hospital, isolada da família, sem acesso a telefone, com muito medo da intubação, com muito medo de como que vai ser, né, a questão do acometimento dela em relação à doença. Então, até essa pesquisa que você mencionou, eles notam que a incidência de sintomas psiquiátricos em casos leves é até maior do que em casos graves. E isso é muito interessante, porque o esperado seria que nos casos graves a gente tivesse uma piora. E acontece também nos casos leves, dos pacientes que têm um acometimento leve de doença, terem problemas psiquiátricos como depressão, ansiedade, pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Em alguns casos, o paciente chega a ficar psicótico, que é apresentar delírios, alucinações. Então, houve sim um aumento dentro de doenças que já eram muito prevalentes. Então, a depressão e a ansiedade já eram bem prevalentes. Doutora, existe um momento que até é normal, né? Aquele medo, aquela ansiedade, mesmo passando, o trauma mesmo, né? De passar pela Covid, então bate aquela tristeza, aquela ansiedade. Mas em que momento isso já se torna uma doença? Não é mais algo que faz parte, tá ali no pacote da Covid, né? Mas já é algo que precisa procurar um especialista. A tristeza e a ansiedade, sintomas psiquiátricos de uma forma geral, né, a gente vai ter durante a nossa vida. Então, eu vou te dar um exemplo. Você recebeu uma notícia triste, que um amigo seu perdeu o emprego, por exemplo. Então, você vai ficar triste, você vai ficar chateado, mas isso dura alguns dias, né? E não traz um prejuízo à sua vida. A diferença entre a tristeza e, de fato, um transtorno psiquiátrico é a quantidade de interferência que isso vai trazer na sua vida e a questão do tempo também. Porque se houve um falecimento na família, a gente espera que você fique triste, que você elabore aquele luto e que siga em frente. Agora, se você não consegue, por exemplo,
depois desse falecimento, depois de um determinado espaço de tempo, não consegue sair da cama, não consegue pentear o cabelo, escovar os dentes, fazer o cuidado da casa, o cuidado seu, dos seus filhos, isso já está trazendo prejuízos. Então, também não precisa ter situações de estresse maior. Aquele paciente que, pela questão da pandemia, do isolamento, ou que teve Covid e no pós-Covid ele não consegue, ele fica muito aflito, ele começa a ter prejuízos na questão do trabalho, então ele não consegue entregar suas atividades, performar, ele quer ficar mais, às vezes, isolado, não quer conversar com a família, conversar com amigos, fica muito ansioso se vai pegar novamente, se alguém da família vai pegar, e aquilo o paralisa. Então, o paralisa tanto na questão do trabalho, como o relacionamento com amigos, com a família. Esse é um sinal, quando começa a ter esses prejuízos, de que você precisa procurar ajuda especializada, né? Eu falo que a tristeza, a ansiedade, ela é normal e ela é esperada, para que a gente consiga elaborar os nossos sentimentos e que você consiga superar isso e aí continuar vivendo, né? Continuar dentro da sua rotina. Mas se isso não foi elaborado, se isso não foi superado e está trazendo prejuízos, você precisa sim procurar um profissional de ajuda para te ajudar. Uhum. E doutora, isso já foi estudado se essas questões emocionais, psíquicas, elas são causadas só pelos fatores externos ou, de certa maneira, o vírus atuou internamente, neurologicamente, e por isso que as pessoas acabam tendo esse quadro emocional? Sim, a gente ainda não tem todas as respostas, porque o que acontece é uma doença muito nova, né? Então, ainda os estudos, eles estão acontecendo e essas respostas, elas vão surgindo para a gente. Porém, o que a gente já tem em relação aos estudos, né? Esse estudo que você comentou mesmo, que foi divulgado aí pela Universidade de Londres, né? Ela avaliou aí mais de 100 mil pacientes que tiveram Covid. E esses 100 mil foram avaliados, né, a questão de exames e tudo mais, e a hipótese mais provável é que esses pacientes, por uma questão inflamatória, então o COVID ele gera uma reação inflamatória em todo o nosso corpo e isso afeta também o nosso cérebro e principalmente essa questão dessa reação inflamatória é que desencadearia doenças como a enxaqueca, que você falou, né, que aumentou bastante, os sintomas neurológicos, como a falta da questão do paciente não sentir o cheiro, não sentir o gosto dos alimentos, e principalmente os sintomas psiquiátricos, porque a gente tem aí algumas doenças psiquiátricas que elas também são mais inflamatórias, como a depressão e a ansiedade. E no caso até, por exemplo, de pacientes que têm delírios, podem ser ocasionados por esse aumento da atividade inflamatória no nosso corpo no momento da doença e pós-doença. Doutora, a senhora aconselha, então, que a pessoa que teve Covid, depois de um tempo, ela passe por um especialista ou até pelo clínico geral, né, para fazer os exames? Porque, como a senhora disse, a inflamação do organismo, né, acaba, então, mexendo também ali com as emoções, mexendo com toda a questão neurológica. Então, porque a pessoa pode ainda estar nesse processo, achar que está deprimida ou com ansiedade, e, na verdade, ela ainda está no processo inflamatório. O que a senhora indica? Vai primeiro para um clínico geral e ali faça todos os exames antes de procurar um especialista? Eu acho que vai depender do que está acontecendo com o paciente. Então, eu tenho conversado com os meus pacientes que já tiveram Covid, eu oriento a todos a passarem no seu cardiologista, no seu clínico, no seu pneumo,
para que seja avaliado essas questões orgânicas, né? Então, por exemplo, um paciente que teve COVID e ficou com um acometimento cardíaco. Ele não vai saber, às vezes, porque teve um quadro leve, se ele não for no cardiologista dele, fizer os exames, investigar isso. Então, é importante, sim, que o paciente ele passe no médico que ele tenha confiança, que ele já acompanha, né? Pode ser o clínico geral, o cardiologista ou o pneumo que ele já teve. E em relação à saúde mental, seria o ideal que ele passasse mesmo num profissional de saúde mental, então um psiquiatra. O porquê isso? Porque a psiquiatria, a gente vai olhar a questão do prejuízo de vida, né, que esse paciente está tendo, e também em relação a outros sinais para fechar esse diagnóstico. Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, se a gente demora muito para entrar com a medicação dentro da psiquiatria, fica mais difícil de tratar esse paciente. O porquê eu falo isso? Porque a gente tem, para qualquer transtorno mental, a ativação de uma rede de neurônios. Então, é como se a gente, eu falo isso sempre na consulta com os meus pacientes, é como se fosse uma autoestrada. E nessa autoestrada, cada vez que a gente demora mais, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais intensa, mais grossa. E aí, para você criar falar para os seus neurônios, né, que aquele caminho não é o certo, que a gente tem que criar um novo caminho, isso demora mais. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar para a questão da saúde mental com muito cuidado. Sim. Então, se o paciente ele já tem essas questões depois da infecção ou durante a infecção, com pânico, com depressão, com ansiedade, o ideal é que ele procure o quanto antes, seja um psicólogo, um psiquiatra, porque o psicólogo também, vendo a necessidade, vai encaminhar para o psiquiatra para medicar. Então, é importante que procure, sim, um profissional da saúde mental, porque, às vezes, o colega clínico, ele não tem aquele olhar cuidadoso e por uma questão mesmo de não estar, né, na sua prática em relação à saúde mental. Tá ótimo, eu quero agradecer então a doutora Denise Gobo, psiquiatra. Muito obrigada pelas suas informações e deixar também um alerta à população, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.